Você viu? Saiu o edital para o concurso do IPSENG, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, edital publicado. A banca organizadora é a Legale Concursos. Você conhece? Tá? É bom a gente conhecer, não é? Pois é, são 280 vagas imediatas, vagas para níveis médio e superior. Inscrições de 17 de abril a 16 de maio e a remuneração vai de R$ 1.000, 1.100 praticamente, a R$ 5.300. As provas, 2 de julho de 2023. Bem, muito prazer, eu sou a professora Zezé Barino, eu trabalho há 40 anos com a disciplina mais bonita do mundo, que é o português, mas que sem dúvida também é a que mais elimina no concurso público. Eu vou conversar um pouco com você sobre o edital e vou fazer com você algumas questões da banca Legale para que você possa conhecê-lo. Acompanhe comigo, por favor. Bem, o programa diz o seguinte, que nós teremos leitura, compreensão de texto, ou seja, ler e compreender. Compreensão é leitura daquilo que está escrito ali no texto, ou seja, você tem que entender o que está escrito. As respostas estão escritas no texto. Mas só que pelo que aparece escrito aqui dentro do restante das explicações, também aparece a interpretação. A interpretação é a leitura daquilo que está subentendido, que está pressuposto, ou seja, é aquilo que aparece nas entrelinhas do texto. Você sabia que, de acordo com o enunciado, é possível você saber se é questão de compreensão, se a resposta está escrita no texto, ou se é questão de interpretação, sendo de pressuposto ou subentendido? Pois é. Outra coisa importante, ideias principais e ideias secundárias. Quando falamos de ideias principais, é aquele chamado principal objetivo comunicativo do texto. Qual a intenção do autor quando ele sentou e escreveu aquele texto? Certo? É a intenção comunicativa dele, é a sua ideia central. Mas é claro que outras ideias aparecem no texto, que são ideias secundárias. Então, atenção quanto a isso. Efeitos que você tem de sentido. Então, aqui dentro, aparecendo para gente, a questão, por exemplo, das figuras de linguagem que possam aparecer. Será que aquilo está no sentido denotativo, real, literal? Ou será que aquilo é um sentido conotativo, que é um sentido figurado? Veja que também aparece aqui para gente a questão dos recursos de argumentação. Você sabia que, por exemplo, quando num texto a pessoa reproduz a fala de alguém conhecedor do assunto, isso é um recurso de argumentação chamado discurso de autoridade ou argumento de autoridade, que é exatamente para respaldar o que o autor está dizendo? Pois é, existem muitos recursos que a gente tem que conhecer. A coesão e a coerência textuais. A coesão no nível da escrita, a coerência no nível do sentido. E isso daí aparece aqui dentro dessas relações entre as ideias, sempre muito cobrado. Então aqui entra, por exemplo, a questão dos pronomes demonstrativos, dos pronomes relativos, das conjunções utilizadas, da preposição e o sentido que isso daí pode estabelecer ali dentro do texto. Veja que o texto pode ser um texto literário ou não literário. E aí aparecem aqui algumas tipologias. Então vem narrativo, descritivo, argumentativo. Pois é, o argumentativo está aqui, mas o expositivo não. Mas você sabe que eles podem colocar um texto argumentativo e querer saber por que ele não é expositivo. Quer aprender de uma vez? Eu falo para você em pena de morte. E eu falo para você, por exemplo, quais os países aceitam a pena de morte, por exemplo, quais os tipos de pena de morte que existem. Eu estou informando você.
tá? Eu estou expondo sobre o assunto. Mas se eu tomo um partido, sendo a favor ou contra, e eu começo a procurar persuadir o meu leitor a pensar como eu, usando ali dentro recursos de argumentação, isso é um texto argumentativo. Tá vendo? Então a gente tem que entender essa organização interna para poder saber a tipologia textual, para saber qual é a intenção comunicativa, o que é o ponto de vista do autor, o que não é ponto de vista do autor. Então tudo isso tem que ser trabalhado. Veja que aparece aqui pra gente falando em semântica. Semântica é a ciência que estuda o sentido. E daí os vocábulos, as palavras que a gente vai fazer a opção em usar de acordo com o sentido. Então, vem aqui os chamados campos semânticos. E aqui eles colocam emprego de tempos e modos verbais em português. E olha, não é só dos tempos e dos modos verbais. Quer dizer, se eu usar um pretérito imperfeito, muda o sentido se eu usar um pretérito perfeito? Se eu usar o presente do indicativo e passar para presente do subjuntivo, muda o sentido? Sim, é esse o estudo de verbo que se pede quando se fala em semântica. A mesma coisa vai aparecer aqui com as demais classes gramaticais. Afinal de contas, fala o sentido das classes gramaticais. Então, isso se aplica àquelas 10 classes, não só a verbo. Então, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição, conjunção, que você tem que saber muito mais que o reconhecimento. Você tem que entender o sentido que aquilo expressa ali dentro e também saber empregar. Por exemplo, o oi e o lhe. Você sabe quando a gente usa o oi e quando a gente usa o lhe? Tá? Você sabe, por exemplo, se esse o deve ficar antes do verbo, depois do verbo ou no meio do verbo? Ou seja, colocação pronominal, próclise, mesóclise, ênclise? Tudo isso está aqui dentro. Quer dizer, muito mais do que a simples flexão de nomes e verbos. E também os processos de formação de palavras, que essa banca gosta muito, os processos de derivação, de composição, tá? Quando é composição por aglutinação, por justaposição, quando é, por exemplo, uma derivação parasintética ou prefixal e sufixal, temos que saber isso. Aí eles colocaram fonética e fonologia aqui. Na verdade, isso daqui é um outro tópico que deveria aparecer aqui embaixo. Afinal de contas, é isso aqui que vai dar margem para a gente para o entendimento do emprego de letras de acordo com o som, já que fonética e fonologia é o estudo do som. Pode aparecer aqui dentro a questão da ortografia e da acentuação gráfica, que eles colocaram aqui como sintaxe e que, na verdade, é um outro aspecto para ser estudado. Lembre-se que quando a gente fala de acentuação gráfica, de ortografia, é muito mais do que esse beabá que a gente conhece. Por exemplo, o emprego do hífen no novo acordo ortográfico. Isso está em ortografia. A acentuação gráfica, o novo acordo ortográfico, você conhece? Pois tem que conhecer, essa banca pede, tá? Parônimos e homônimos, por exemplo, né? Infringir, infligir, ratificar, retificar, afim escrito junto, afim escrito separado. E o porquê? Quando eu uso junto, separado, com acento, sem acento, tudo isso está dentro de ortografia. E veja que também aparece, além da morfologia, a sintaxe, que aparecem os termos da oração, então lá o sujeito, o predicado, o objeto direto, objeto indireto, direto e indireto, complemento nominal e daí por diante, como também as orações, período composto por coordenação e subordinação. Sabe quando você tem lá uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta e uma oração subordinada, adjetiva, restritiva? Você sabe que cada oração tem uma marca extremamente fácil de você perceber e que ajuda você a conseguir identificar a oração? E saber termos da oração e o período composto, coordenação e subordinação, isso é essencial, por exemplo, para você saber pontuação.
tá? Pontuação, você não põe vírgula onde você está cansado, não, tá? Você põe vírgula de acordo com as regras. E aqui, tudo isso vai levar ao estudo da concordância, da regência, né? Da colocação pronominal, que eu te falei agora há pouco, do uso de crase, tudo isso daqui que está diretamente ligado à questão dos termos da oração e, em alguns casos, do período composto também. E veja que aparece aqui reescrita de frases. Então, por exemplo, pega uma frase que está na norma popular e passa para uma norma culta. Será que existe ali uma marca de oralidade dentro daquele texto? Você sabe o que é isso? Pois é. Se eu trocar uma palavra pela outra ou trocar a posição de uma palavra pela outra, modifica o sentido? E ainda o paralelismo, que tem sido muito cobrado em concursos e quase ninguém nunca ouviu falar. Sabe o que eu vou te dizer a respeito? Isso daí é uma gramática inteira, mais alguns livros relacionados à leitura, não é a compreensão e interpretação de texto. Como que você vai fazer para estudar isso? Você vai pegar uma gramática, ficar lendo a gramática inteira? Isso aí resolveu para você aprender português? Ler uma gramática? Não, né? Você vai decorar uma apostila? Aí quando você vai para o exercício, isso tá certo? Você sempre se dá bem? Pois é, o problema é que você tem que saber o conteúdo e tem que exercitar, tem que fazer exercícios da banca. Então você observa que em função disso, eu montei meu curso de português em questões comentadas da Banca Legale. Quase ninguém tem esse curso. Olha só, resolução de 100 questões de português da Banca Legale. Então você faz, por exemplo, a primeira prova com 10 questões, você corrige a sua prova, logo em seguida você vai assistir ao meu vídeo. E neste vídeo eu vou corrigir uma por uma das questões, comentando letra por letra, explicando dentro de cada uma delas aquilo que você precisa saber. Ah, é uma questão de figura de linguagem. Então tem lá metáfora e comparação. Eu passo uma dica para você rápida, para você nunca mais confundir uma com a outra. 40 anos de preparatório para concurso público permite que a gente faça isso, não é? Tem lá uma questão envolvendo complemento nominal adjunta de nominal. Eu explico para você e mostro como você resolve isso rapidamente. Então, eu faço isso com as 10 questões. O que você faz depois? Você analisa tudo, veja se há dúvida. Se não houver, você passa para mais 10 questões. Agora, se houver dúvida, você vai mandar a sua dúvida para mim, lembrando que eu explico para você, a sua dúvida, diretamente para você. Bom, não é? E outro detalhe, eu também trabalho com PDFs. Então, por exemplo, conjunção. Você precisa saber as conjunções. Se você precisa saber as conjunções, eu tenho lá o meu PDF de conjunções. Se você tem lá figuras de linguagem, você precisa de uma maneira rápida para rever isso. Eu tenho o meu PDF de conjunção. Então, eu passo para você PDFs que auxiliam você a estudar. Olha, são 100 questões trabalhadas uma a uma, letra por letra, com a explicação do conteúdo. Você vai estudar a matéria, conhecer as pegadinhas da banca e saber o que a banca mais gosta de cobrar, sem precisar ficar perdendo tempo com aquilo que essa banca normalmente não pede, certo? Bem, selecionei aqui 2 questões. Uma questão da Legale 2021 para agente administrativo da Prefeitura de Caxias do Sul. Observe o que diz essa questão. Ela diz assim: acerca do uso dos porquês, lembra que eu te falei que eles gostam de cobrar isso daqui na parte da ortografia? Pois é, analise as assertivas. Então, eles escreveram frases utilizando o porquê. O que eles querem saber? Quais que estão corretas ou incorretas? Então, vamos ver o que nós temos neste caso aqui. Então, aparece para a gente dizendo assim,
por que você não vai ao show? Então, veja que esse porquê separado e sem acento, ele é usado no início de pergunta, como apareceu aí, isso é verdade, e é também utilizado quando significa pelo qual ou por qual, seguido da palavra motivo. Então, eu falo, por exemplo, quero saber por que motivo você não foi, quer dizer, por qual motivo você não foi. Então, esse primeiro você tem aqui que está correto. Tranquilo? Continue acompanhando. Nós temos agora o seguinte. Número 2. Choro porque me machuquei. Você vai notar que isso daqui aparece como uma explicação. É como se fosse para a gente a resposta. A pessoa pergunta, por que você chorou? E a pessoa responde, por que você chora? E a pessoa responde, choro porque me machuquei. Então, também está correto. Esse porquê de resposta, é a explicação. O outro diz, você não comeu por quê? Você não comeu. Por quê? Bem, o que acontece? Esse porquê, ele aparece sozinho na pergunta. Ou se ele aparecesse do jeito que eu li, né? Você não comeu por quê? Ou seja, no final da pergunta. Então, estando ele sozinho na pergunta ou no final da pergunta, escreve-se separado e com acento. Já o outro diz, gostaria de saber o porquê de ter sido excluído. Veja que aqui, ele aparece como um substantivo. O porquê, um porquê, este porquê, meu porquê, aquele porquê. Então, ele foi substantivado. Está correto, ele é junto e com acento. Outro uso que nós temos para esse porquê é quando se trata do nome do assunto. Olha lá em cima. Acerca do uso dos porquês. É o nome do assunto, tá vendo? O uso do porquê, que é o mesmo porquê apresentado em o porquê de ter sido excluído. Portanto, todas estão corretas. Viu? Então é assim que a gente aprende, é indo direto. Eu não estou aí te falando se é pronome relativo com conjunção, eu estou respondendo diretamente como a banca solicita que você saiba para poder resolver essa questão, certo? Agora veja a outra questão. A outra questão diz assim, há palavras escritas de modo incorreto em qual das seguintes alternativas? Veja que também é uma questão da Legale, de uma prova de 2021, né? Para tesoureiro. Então, o que você observa nesta questão? Onde há um desvio da norma culta, uma transgressão, onde há um erro na forma de escrever isso daí. Então, vamos observar o seguinte. Na letra A, diz assim, Silas olhou pensativo para o alto do obelisco de Saint-Sulpice, calculando a altura daquele movimento. Nenhum problema aqui. Ele estava calculando a altura, isso é um artigo. Se eu falasse, por exemplo, o comprimento, né? O comprimento, então o A passou para O, ele é um artigo. Tudo bem, nada de indevido aqui. Como também não há nada de indevido na letra C, que diz Langdon estava prestes a escapar do Louvre, quisesse ou não. Duas coisas que poderiam causar dúvida. Zezéu não deveria colocar crase, ou seja, o acento grave indicativo de crase antes desse escapar? Não, porque escapar é verbo, é esse verbo aí no infinitivo, tá vendo que é o nome do verbo? Escapar, vender, amar, partir, ser, nunca se usa acento grave antes dele, certo? Igual, por exemplo, a pessoa diz, a partir de agora, então sempre separado e nunca com acento grave indicativo de crase. Por quê? Porque o partir é verbo. E o outro problema que poderia causar aqui é o verbo que aparece aqui, quisesse. Sim, quis, quiser, quisesse. Pus, puser, pusesse, sempre com S, tá?
cuidado, não é com Z, é com S. Então, também está correta. Na letra D, diz assim, Colé estivera tentando entrar em contato com Sophie durante vários minutos. Nenhuma palavra aqui que causasse alguma dúvida. A forma estivera, isso daí é o pretérito mais que perfeito. Atenção, quando a gente tem esse pretérito mais que perfeito do indicativo, ele utiliza as formas ra ou ré átonas. Então, se eu falar para você, por exemplo, cantará, isso é futuro do presente. Mas cantara, que a sílaba tônica é o tá, isso daí é para gente um pretérito mais que perfeito. Corretíssimo uso também. E lá na letra E? No fundo do avião, Remy esforçava-se para escutar alguma coisa, tá? Então, veja, nenhum problema aqui com a escrita de palavra, tá? Nenhuma palavra também que pudesse oferecer alguma dificuldade. Então, nenhum problema. Zezé, mas qual é o problema da letra B, que é a resposta? Então, veja, a alguns quilômetros dali, o motorista confuso de um caminhão de caçamba dupla encontrava-se sobre a mira de armas. O que a gente vai observar? O uso do A. Então, atenção, eu uso A com H quando eu puder substituir por faz ou existe. Então, eu digo para você assim, por exemplo, não o vejo há 10 anos, ou seja, não o vejo faz 10 anos. Então, é com H. Agora, quando eu não puder substituir o A por faz ou existe, quando eu não posso fazer essa substituição, então, neste caso, eu uso A sem H. Eu falo assim, daqui a pouco você chegará. Não é, veja bem, não é daqui faz pouco nem existe pouco. Viu que dica boa para você guardar? Sem precisar ficar olhando se é tempo, passado, se é futuro, se é distância, nada disso. Olha lá, há alguns quilômetros dali. Existe alguns quilômetros dali? Não. Faz alguns quilômetros dali? Não. Então, se não pode trocar por faz nem por existe, só pode ser o A sem H. Viu? É assim que a gente aprende. Dicas rápidas, pontuais e que vão, com certeza, ajudar muito você a fazer essa prova, tá? É assim, dicas rapidinhas que você vai anotando e vai aplicando em todas as questões que vão aparecendo na prova, e eles gostam sempre de cobrar questões envolvendo o mesmo assunto, certo? Bem, se você gostou da ideia de trabalhar português de uma maneira assim, mais esperta, né? Em vez de ficar comendo o livro aí e não chegando a resultado algum, eu convido você a fazer o meu curso de português em questões comentárias da Banca Legale. E aproveito para te falar também do curso de informática do professor Paulo França, tá? Que é um senhor professor. Você fecha uma prova de informática estudando com Paulo França. E olha, você tem a possibilidade de fazer uma dobradinha. Você pode estudar com a gente português e informática. E olha, com precinho muito humano pelo tamanho da qualidade que você terá, tá? Tenho certeza que você vai animar e querer fazer esse concurso, e daqui a pouquinho está aí como um funcionário do Estado, tá certo? Efetivo, certinho? Fico aí aguardando você. Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você.